Ah, Tá me vendo? tá me vendo? Não, eu não tô te vendo, mas parece que na transmissão, eu acho que as duas telas estão aparecendo. Pra mim, eu tô te vendo. Acho que você que não tá me vendo. Não, mas tudo bem. É, mas quem tá assistindo tá vendo, tá me vendo e vendo o João? Só confirma aí no chat, quem puder, por gentileza. Ok. Então aí eu imaginei que é isso. Na transmissão dá pra ver as Então, pra duas. mim vai parecer que eu tô batendo um papo. Pra você, talvez vai parecer que você tá falando sozinho. Mas, Não, mas tá tranquilo. vai seguindo pela minha voz, talvez. Com certeza. Então, vamos lá. Boa noite, todo mundo. Me chamo Matheus, sou um dos agentes e mobilizadores do projeto Cinema em Movimento Circuito Universitário. E o projeto ele propõe, né, fomentar a reflexão sobre questões nacionais e históricas presentes no cinema. O projeto é gratuito e produzido pelo MPC Filmes, com patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Estácio e Dux e realização da MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. Essa edição propõe debate de três filmes curados pela MPC Filme, e o filme Castanhar é um desses que a gente vai debater hoje. E vou falar um pouquinho da sinopse do filme para vocês. No sul do estado do Amazonas, a coleta dos frutos das castanheiras perdura por gerações de extrativistas. A riqueza da floresta também é o sustento das famílias que habitam as margens de seus rios. Assim, enquanto o progresso do agronegócio insiste em derrubar e queimar, quem cuida das árvores centenárias teme pelo futuro da Amazônia brasileira e da própria vida. E, para esse debate, eu tenho o privilégio de poder compartilhar a fala com o João Alves. Ele é jornalista multimídia e fotojornalista, trabalha principalmente com jornalismo ambiental e social. Atualmente atua como jornalista autônomo para os comitês de bacia hidrográfica dos rios das Velhas, São Francisco e Pará. Eu deixei passar muita coisa, obviamente, porque você fez muito mais coisa que isso, mas acho que eu vou jogar para você, né? Eu fiz um resumo e agora se apresente, fale um pouco da sua trajetória pessoal, política e profissional, e a fala está com você. E muito obrigado por ter topado. Ó, eu que agradeço o convite, fico muito feliz, né, de estar aqui. Cassinhal é um curta muito interessante, sempre estar, né, revisitando. Mas antes de entrar, né, no nosso debate, bom, sou o João, sou publicitário e jornalista, tenho as duas formações, mas nos últimos 8 anos aí eu tenho atuado mais direcionado à parte de jornalismo, onde realmente me encontrei e, bom, eu acho que essa experiência, né, junto com os comitês de bacia, hidrográfico, para quem não sabe, as nossas bacias, né, nossos rios, eles têm instâncias, né, a serem cumpridas, e o comitê é um parlamento das águas, né, onde faz uma triangulação ali de participações, né, tanto do poder público quanto privado e sociedade civil. Então, existem cadeiras, né, a serem ocupadas por esses setores, para que assim possam se construir, né, uma política hídrica, né, que possa atender todos os setores, né, claro que a partir também, né, do poder público e tal. Mas, bom, e é isso, assim, eu acabei, inclusive, de voltar da COP30, né, eu estava lá trabalhando, e aí eu revi o Castanhal, e é impressionante, cara, como é um trabalho muito sensível, muito urgente. Por isso que eu falei dessa questão de como é bom revisitar, né, esse curta, porque tem muito para nos dizer. Sim, eu acho que eu já vi esse curto umas 6, 7 vezes já.
cada vez ele me pega de uma forma diferente, mas todas as vezes ele me impacta em pontos específicos. Uhum. Você mencionou a COP30 e conta mais sobre o que você fez, qual foi sua percepção fazendo parte da COP30 e as perspectivas do que foi debatido lá, de tudo isso nesse panorama geral, por gentileza. Tá, ótimo. Bom, eu fui justamente para cobrir o Comitê de Bacia Hidrográfico do Rio São Francisco. Ele estava com stand, foi um único comitê, na verdade, e um dos poucos, assim, que é uma instituição, uma instância mesmo, voltada para a gestão hídrica, que esteve presente com o stand, né? Para quem não sabe, ali, a COP, tiveram duas zonas, a zona vermelha é ótima, a zona azul e a zona verde, a Green Zone e a Blue Zone, eu acho que ficou conhecido assim nos noticiários. E, bom, eu acredito que você deve ter ouvido falar que foi uma COP que teve uma participação gigantesca, né, das pessoas, da comunidade, e grande parte disso, na minha percepção, né, não estava lá na cúpula, né, na Blue Zone, onde existiam as delegações, mas sim na Green, né, assim, pelos corredores, onde as pessoas tentavam, de alguma forma, conhecer um pouco mais do trabalho que está sendo desenvolvido, entender também o que é a COP, né, porque eu acho que a gente que tem acompanha, né, a área, a gente já entende um pouco melhor, mas assim, muitas pessoas não entendiam muito bem o que era a COP, né? Então, assim, eu acho que em termos da minha percepção, a COP ela serviu para abrir não, acho que assim, para além do debate, ela educou, sabe? Ela educou o nosso povo, o Brasil, em relação a uma questão mais ambiental que não seja somente a preservação da floresta em pé, né? Então, porque quando você começa as discussões ali, cai justamente, por exemplo, no que o próprio Castanhal trata, né? Que bom, Sim. diante as emergências climáticas, o que vai acontecer com né, com essa produção, com esse povo? Sim. Então, enfim, eu acho que eu falei, mas é mais nesse lugar. Eu até fiz uma reflexão ontem que, cara, os acordos foram, né, aconteceram, os debates, foi aprovado aí o pacote Belém, que são 29 diretivas ali que foram elaboradas, né, para serem caminhadas. Eu acho que, assim, em termos de talvez, de acordos muito impactantes para desacelerar, né, as emergências climáticas, não houve, realmente não houve, né, os mapas do caminho que foram propostos pelo governo brasileiro e pelo presidente Lula não avançaram, não ganharam força, mas isso não, como eu disse, não desvalida, sabe, tudo que aconteceu. Sim. E a minha reflexão vai muito nesse sentido, que é a participação popular, né, na Green Zone, e além dessas zonas, né, da Blue e da Green, tiveram diversos espaços em Belém para que cientistas, comunidades, ribeirinhos, enfim, né, todas as pessoas pudessem ter algum tipo de vivência em relação à COP. Então, acho que a minha reflexão vai muito nesse sentido, que em termos de território, em termos de ocupação, em termos de educação, o Brasil ganhou demais, principalmente em relação à questão ambiental. Legal. Eu vi que, tipo, teve uma cobertura, né, da COP30, mas como você mencionou, realmente muitas das pessoas não sabiam do que se trata. É, falar sobre hábito verde, né, política verde, ainda é um estigma. A gente ainda está construindo, na minha opinião, um caminho para o debate. Acho que a Uhum, gente
não entrou de vez no sentido de ampliar o debate para as massas, para que as pessoas saibam da importância de se discutir sustentabilidade, consumo verde hoje. Mas a gente tá andando a passos lentos, mas eu acho que o processo é nunca parar, é sempre avançar, né? Tanto que temos aí, né? A COP30 acabou, mas a PEC da devastação voltou, né? Os fantasmas da PEC estão aí. Se eu não me engano, vindo para cá, né, para live, eu vi alguma coisa relacionada a isso que voltou, se eu não me engano, no Congresso. Então, assim, eu acho que igual como você colocou, a gente, e assim, para aquilo, de novo, para além da floresta em pé, existem diversos temas muito sensíveis que estão né, tão ligados à própria COP, à própria emergência climática. Só para dar um exemplo e fazendo esse paralelo, Sim, bom, a gente precisa de floresta, tudo, né, das áreas e tal, mas se a gente for olhar para a política hídrica, né, para a política pública hídrica, a gente precisa, além de garantir essa água, a gente precisa começar a produzir, né, porque a água não surge assim. E aí, para surgir, para se produzir, você precisa de terra, você precisa de floresta, você precisa de clima, você precisa sim, de gente cuidando, né? Porque hoje um dos maiores é, casos de sucesso, né? Cases de sucesso em relação à produção de água vem de pessoas, como personagens que a gente vê no Castanhal, que assumem a responsabilidade, né? E fala assim, essa propriedade vai ser preservada, para que eu possa, inclusive, ter a água, para eu ter o recurso hídrico, para eu ter o meu produto. Então, assim, você vê que eu acho que a partir do acontecimento da COP, as pessoas vão ter uma abertura um pouquinho maior de um olhar, né, para entender que não é só porque a gente floresce, que tem outras coisas aí. Eu floresce, inclusive, a Amazônia, né, porque, claro, foi ótimo, foi excelente, mas existem outros biomas aí que estão sendo devastados. A própria Caatinga é uma delas. sim. Inclusive, já fazendo um gancho com o filme e com a sua atuação, né, Castanhal expõe o conflito central da Amazônia, né? Uhum, Pecuária extensiva, agronegócio, que promove desmatamento e derrubada de castanheiras, confrontando e ameaçando o modo de vida extrativista. O seu trabalho nos comitês de bacia hidrográfica foca intensamente em recursos hídricos e saneamento, né? Então, você isso. percebe um elo de causa entre o tipo de conflito territorial, né, que é mostrado em Castanhal, e a degradação dos recursos hídricos? Você consegue montar um paralelo? Você consegue dizer que tipo de agenda há por trás tanto desse ponto do conflito territorial quanto da degradação dos recursos hídricos? Tá. Eu acho que são duas coisas assim. Elas são diferentes e não são. Em questão em Castanhal, a gente está dentro de uma área em que tem muita água, né? O norte do país tem muita água. Inclusive, minha família é toda de lá e tal. Então, sempre que eu estou lá e tudo, essa vivência com a água é muito abundante. Quando a gente olha para os comitês onde eu atuo, que é o São Francisco, o Velhas e o Pará, a gente está falando de Sudeste e Nordeste, onde você tem diversos ali biomas e traços, né, de consumo de água que não são tão abundantes em relação ao Norte. Mas um fator que vai unir tudo isso é que todo mundo quer produzir, mas não sabe como produzir responsavelmente. Por quê? Porque precisa de água, entendeu? Então, Sim, assim, quando você derruba, devasta e seca uma nascente, por exemplo, pô, às vezes dentro de um território, às vezes pode ser uma, mas essa uma
junto com outras, né, vão fazer o sustento do seu negócio. Quando você enterra, ou termina, ou derruba uma vegetação que protege essa nascente, sim, diretamente você está atrapalhando seu próprio negócio. Então, assim, no caso de Castanhal, nós temos essa questão, né, em relação à derrubada da floresta e das castanheiras, né? E no lance do comitê você também tem eu acho que para além da devastação do próprio território, você tem as próprias cidades que não cuidam do seu próprio saneamento, né? E sim. aí, junto o saneamento com né, devastação, de uma má utilização dessa água, é uma fórmula quase que perfeita para o caos, né? Para o caos hídrico e para que essas pessoas, como em Castanhal, também vejam a sua produção deixar de existir, o seu sustento, né? É engraçado porque justamente as pessoas que visam proteger o espaço, né, o consumo consciente e protetivo do espaço, é justamente as pessoas que vivem nesses arredores. Então, Uhum, como contexto, ele te molda como pessoa política também, porque mesmo quando você não tem um aspecto, uma postura política clara, né, digamos, eu sou ativista pelas causas naturais, tanto no Castanhal quanto exemplos de famílias ribeirinhas, prova que esse ativismo ele vem da vivência, vem do contexto em que vive. Então, é interessante pensar que essas pessoas elas só fazem um consumo consciente e pensam na sustentabilidade porque isso está atrelado ao modo de vida delas, à sustentabilidade da própria vida delas, entendeu? é. Tanto que Então, uma coisa que a gente defende muito, e o Castanhal faz muito bem, é expor essa falta de noção, né? Por exemplo, eu já ouvi né, casos de crianças, já li alguma coisa relacionada a isso, que as crianças já não sabem mais de onde vem o leite, por exemplo. Elas entendem que vem do supermercado e que não estão erradas dentro da percepção dela. Mas cabe a gente entender todo o processo também. E no caso das próprias castanhas, né, você tem um contraponto ali entre de quem vende, né, e quem consome, no caso, quem vende são quem lida com a castanha. E quem consome é quem faz essa compra, né, e está ali para vender, né, revender ou distribuir né, da forma. E sim. você vê que com poucos minutos de curta, se você não se tocar minimamente pelo trabalho daquelas pessoas, o que que vai, né? Então, acho que o que o documentário faz bem é mostrar e educar e trazer essa percepção do trabalho, né? Desse trabalho em relação à castanha, em relação a gente precisa ter noção dos processos, né? O leite não vem do supermercado, ele vem da vaca, que vem do produtor, que, enfim, né, que é todo uma cadeia. A partir do momento que a gente parar para entender o processo dessa castanha, ela vai ser mais valorizada, né? Claro que isso não é interessante para algumas pessoas, mas se a gente entende esse processo, entende essa vivência, a gente cria uma visão política e também um entendimento sobre aquilo que a gente está consumindo. E o Sim. Castanhal faz isso. Faz isso tipo, de forma muito, sabe, é algo óbvio, tipo, é algo para as pessoas que leem ou que consomem notícias, a gente tem essa noção, mas eu acho que um ponto principal é o contexto, Uhum, por estarmos inseridos, né? A gente, quando eu digo eu, no caso, referindo a mim, estarmos inseridos em ambientes urbanos, a gente se
distancia, cria até, de certa, um exemplo que você mencionou, cria uma repulsa, é como se a gente tivesse um medo do natural, sabe? A gente sempre tem que buscar algo artificial. Eu vou até citar Nego Bispo. Nego Bispo tem um livro que eu não vou saber citar o nome desse livro, mas ele fala sobre esse medo que a gente sente e a gente só consegue adquirir o conhecimento real a partir da ancestralidade. A Uhum. ancestralidade vem da terra, então o Nego Bispo ele convida no livro que a gente saia do asfalto e vá para a terra, porque na terra, a terra que detém o conhecimento e que a gente tem medo da Terra. A gente está cada vez buscando mais o sintético, o artificial. Então é legal fazer esse paralelo. Eu acho que Nego Bispo casa muito com o tema, porque eu acho que é o que a gente está vivendo hoje. As áreas urbanas, principalmente, até pode ser linkado a esse fato do... Opa, minha tela desligou do nada. Não, tranquilo. De uma falta de busca de notícias, porque quando a gente se desconecta do, do conhecimento verde, a gente se desconecta da própria realidade que a gente vive, que é muito particular, principalmente a realidade brasileira. Então é Sim. mais ou menos esse paralelo, se quiser complementar. É, eu acho que a questão não é uma repulsa, eu acho que é uma questão de, primeiro, cronologicamente, a gente está mais acelerado. Então a gente não tem mais o tempo, né? Como se o tempo é o mesmo, né? As 24 horas são as mesmas de 100, 200, 300, 1000. Sim. Porém, né? Eu falo assim, a diária enquanto sociedade, né? Contemporânea e moderna. Mas, a gente não tem hoje eu acho, estímulos para que a gente aprofunde mesmo, sabe? Nessas questões. Então, muitas das vezes eu percebo que não é uma questão apenas de geracional, ou como diz, né? Os meninos de hoje só querem saber. Eu ouvi isso, né? Quando eu estava lá crescendo nos anos 2000, os meninos hoje só querem saber de tela, ou os meninos hoje só querem saber de rede Todo mundo social. escuta isso hoje. Mas eu acho que é mais porque cronologicamente o nosso tempo mudou, assim. Ele está muito mais acelerado e a gente não consegue de fato prestarem atenção em nada ao mesmo tempo. É que a gente está prestando atenção em tudo. Acabei de mencionar um exemplo, eu mesmo aqui, que vindo para cá, eu vi que a PEC da Nanda, a devastação, está avançando, mas assim, está avançando aonde? Como? Então, Sim. assim, eu acho que a gente só precisa ter um pouquinho mais de força de vontade, mesmo, a gente se educar, para que a gente possa, de fato, trazer esse outro tipo de conhecimento, a ancestralidade, como você falou, o conhecimento desde da terra, para que não ser. E isso não é só papo de ambientalista, não, sabe? Isso Sim. é riqueza para que a gente possa, de fato, entender justamente esses processos. Inclusive, houve um comentário aqui sobre essa visão política sobre os produtos, né, que é muito importante, para que a gente possa entender, né, no próprio caso de Castanhal, o produto. E eu acho que mais do que isso, há uma fala dos personagens em que você vê que o que parece ser algo muito mais raso, eu acho que é a palavra, não é raso a palavra, mas assim, leigo, Sim. quando esses personagens estão falando, e você escuta e você percebe o conhecimento deles adiante né, a todo a vivência que eles estão, poxa, é uma aula. Sim. E, e muitas vezes a gente não está aberto a ter esse tipo de conhecimento da Terra. Eu gostei disso, desse conhecimento da Terra, sabe? Então, enfim, é só para complementar que acho que o nosso tempo mudou, a gente precisa se educar, a gente precisa ter um pouquinho mais de força de vontade, justamente para a gente entender melhor esse outro tipo de conhecimento que
não é outro, né? Sempre teve aí, a gente, muitas vezes Sim. que fecha o olho e não consegue enxergar. Eu acho que nada é por acaso, né? Quanto mais a gente lê, a gente descobre que nada é por acaso. Eu acho que o neoliberalismo ele vai sempre criando novas ferramentas de controle, né? E a comunicação hoje é uma das maiores ferramentas do controle do neoliberalismo, tanto não só pela propaganda, não, mas o nosso tempo cada vez mais está se tornando mercadoria. Então, Uhum, quando você não tem tempo para as coisas básicas, qual tempo você vai ter para dedicar a uma leitura embasada sobre algo, sabe? Então, é esse contraponto, né? Ao mesmo tempo, desvalorizar o conhecimento de povos tradicionais, de de conhecimento ancestral mesmo, conhecimento da uhum. terra, de pessoas que vivem e de pessoas que têm a propriedade para falar do que falam, sabe? Existe esse contraponto da desvalorização e o contraponto de transformar o seu tempo mesmo em um produto. Então, o neoliberalismo é isso, é sempre essa visão. E engraçado que eu tinha anotado até uma pergunta que eu ia te fazer, que pega Ah, justamente isso, agora focando mais na sua atuação, né, como jornalista, como uhum. você, na sua função, faz a ponte entre o conhecimento científico, tecnológico e o conhecimento técnico intrínseco das comunidades tradicionais, né? Como garantir que Ah, o jornalismo valide e integre esses saberes locais? olha, eu acho que a maior cuidado que eu tenho, assim, é justamente ouvir, porque sempre que eu chego seja numa comunidade, seja num lugar, num povo, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto jornalista é ouvir não é, eu não tenho que entender, mas eu tenho que deixar o mais confortável possível para Sim. que aquele tipo de conhecimento, de fala, de denúncia, de história chegue para mim, sabe? Porque muitas das vezes essa construção que a gente faz em relação à notícia ou né, o próprio texto, ele não vai acontecer naquele primeiro lugar. Então você coleta o máximo de informação possível da maneira mais leve e confortável para sua fonte ou para o seu personagem, para sempre ele ter um tipo de abertura. É a mesma coisa em relação à foto, né? Eu atuo também como fotojornalista, inclusive eu atuo mais como fotojornalista, mas muitas das vezes eu chego, eu bato a foto mesmo assim, para que eles vejam que eu estou fazendo aquilo, e em algum determinado momento eu me misturo, começo a me misturar. É algo que fantástico Sebastião Salgado sempre fez, que é você se misturar diante os contextos e os cenários onde essas pessoas estão inseridas. E aí, voltando para a sua pergunta, como alinhar tudo isso? Esse alinhamento ele vai acontecer depois, sabe? Depois, quando você for no processo de produção daquela notícia, ou daquele texto, ou daquela foto. Por quê? No meu caso, por exemplo, com os comitês, eu preciso agregar um conhecimento técnico, né? Porque muitas vezes a gente está falando de vazão de água, a gente está falando de contaminação, ou por metais, ou uma questão política. Só que quando eu tenho um material em que eu possa trabalhar de uma maneira em que eu construa isso, agregando, né, tanto o que foi anotado, coletado com esse tipo de conhecimento, é bom para vários tipos de leitores ou vários tipos de visitantes, consumidores daquela notícia. Então, acho que não existe uma receita, depende muito dessa pauta, o que vai ser Sim. sobre, mas esse processo ele vai acontecer, ele só acontece depois que você coletar. Aí você vai bater uma tela e falar assim, ok,
a minha notícia, a minha matéria sobre isso e eu vou caminhar com esse material. Agora, acontece também que às vezes o material é tão bom e tão rico que ele pode virar outras coisas, né? Eu Sim. costumo, as matérias, por exemplo, que eu escrevo para o site, elas são mais diretas, mais lead, aquela coisa bem batida, né? Agora, quando vai para a revista, que já tem uma pegada diferente, tem uma Sim. pegada um pouco mais autoral, aí eu pego toda aquela bagagem que eu coletei e vou trazer isso para o texto. Então, às vezes, eu trago as cores, eu trago emoção, o que que eu senti, o que que a fonte falou, onde ela estava inserida, como correu, como ela se moveu. E isso não está diretamente só no texto, sabe? Está na minha cabeça, porque isso vai construir o de fato que eu vou entregar ali. Então, assim, é um processo que dentro, né, depende muito para qual plataforma, qual formato, mas que ele acontece sempre depois, um pouquinho internamente ali comigo. Sim. É, é legal você mencionar que às vezes você pega uma ideia e transforma em outra coisa, porque acho que volta para mim naquele lugar do você só tem esse tipo de insight porque você tem um conhecimento muito específico, e esse conhecimento específico vem de uma vivência muito específica. Uhum. Então, você acredita que a sua vivência, o seu contexto, ele te dá um olhar mais direcionado, um olhar mais, não seria a palavra, mas é uma palavra que eu vou usar, empático sobre os temas que você trabalha? Eu acho que com certeza, assim, eu acho que não só por onde o lado profissional me levou, mas de onde eu sou, né? Eu acho que tá aqui, escancarado, assim. Sim. E Eu tá, estava viajando, você assim, estava falando, eu estava olhando atrás. e eu acho que essa percepção também vem do lugar onde, agora falando de uma questão mesmo identitária, assim, Sim. eu, eu, os meus pais são paraenses, minha família é toda de lá, mas eu nasci em Minas. Meus pais vieram para cá e eu nasci aqui. E eu com essa cara de paraense, essa cara de indígena, né? Então, assim, Sim. é, isso, né, foi já muito suficiente para que eu tivesse outros tipos de vivência, sabe? Dentro de escolas, dentro de grupos, enfim, dentro de trabalho mesmo. Então, claro que não é que eu seja mais privilegiado, especial em relação a isso, não é isso. Mas é porque te tira em alguns momentos de um lugar em que só de pensar como comum, como uma pessoa muito ordinária, muito, Sim. sabe, e que está sendo moldada ali, igual você colocou, pelo sistema. Pô. Então, claro, o profissional me ajuda a ter essas outras vivências, inclusive eu quero ter muito mais assim. Estou me empenhando bastante para que com essa experiência da COP eu tenha outras oportunidades, sabe? Sim. Principalmente no norte, mas que esse processo iniciou bem antes, sabe? Talvez lá como garotinho, assim, justamente por conta das minhas raízes da minha origem. E também dos meus pais, que, que fizeram questão de que, mesmo que eu estivesse aqui, eu sempre lembrasse da onde eles estão. E aí vem muito da questão dessa ancestralidade também que eles preservaram muito. Sim. Acho que é manter, né, essa conexão, mesmo que você não É, esteja no espaço em si, o espaço está em você. Então, essa coisa do. Hoje é permitido que as culturas atravessem telas, atravessem espaços. Então, eu acho que essa integração é bem mais. Eu acho que hoje a gente pode ter a noção de
como culturalmente o nosso país ele é gigante, sabe? Como tem várias culturas. É, Pará e Minas, sabe? São culturas que ao mesmo tempo são muito distintas, mas tem muitos aspectos semelhantes. Eu também sou, sou mineiro, vim de Minas. Ah, Moro no Rio já tem bastante tempo, então tem sempre essa relação mesmo do espaço, ele te molda. O eu acho que é que muita pode questão. falar? Desculpa, eu acho que é isso, assim. E claro que a gente está em momentos de COP, Floresta Amazônica, mas recentemente eu fiz uma matéria sobre legado, é, o legado, assim, como o legado de uma família ou de uma tradição tem que passar a partir da cozinha, sabe? Uma coisa bem. Mas assim, falando mesmo de restaurantes muito bem sucedidos e tal, e todas as famílias preservaram a cultura, sabe? Preservaram a memória, preservaram da onde elas vieram, preservaram é, a culinária, às vezes, da fazenda, a culinária, é, 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 sabe, quilombola, enfim. Então, Sim, eu acho que é isso, assim. Independente do lugar onde você está, seja Minas, né, ou Rio de Janeiro, ou Pará, enfim, Bahia, Goiás, sim, Tocantins, você tem uma ideia que esse espaço onde você está tem muitas camadas e a gente precisa aprofundar nisso, sabe? sim, Tanto que, só uma curiosidade, é, por exemplo, a castanha, a, a cas- eu- minha família tinha alguns pés de castanha, então eu sabia, né, como é que era, a gente caía, a gente quebrava né, partia com facão e tudo mais. Mas a minha experiência era muito limitada até ali, até o quintal, talvez sim, de casa, ou do vizinho, ou de uma área um pouquinho mais remota. Quando você vai parar para pensar no próprio Castanhal, que eles levam 1 hora e meia, 2 horas para chegarem nas castanheiras, fazerem a coleta, e depois mais 2 dias descendo rio para conseguir vender, peraí, tem, sim, é uma outra, outro tipo de realidade, de ancestralidade, de conhecimento que a gente precisa entender e dar valor mesmo. sim. E até de alguma forma, não estando no espaço, você faz, entendeu? Acho que promovendo esse debate a partir do seu trabalho, da sua visão, é algo muito específico que toca no assunto mesmo não sendo de uma forma específica, sabe? Porque Uhum, tudo isso se entrelaça, o debate sobre hidrografia no Brasil, o debate sobre preservação, tudo se integra, né? E como você falou de microespaços, tem o Pará, tem o Norte, tem o Brasil, tem a América Latina. Então, são várias camadas que nos integram de uma forma bem específica, o que até leva no sentido de como a gente consome também pesquisa e conteúdo, como existe a necessidade de da gente consumir conteúdo produzido mais pelo Brasil. Quando eu falo conteúdo, eu uhum, falo de pesquisa mesmo. Tem pesquisas uhum, muito específicas que priorizam o nosso contexto, não só o contexto latino-americano, ameríndio, mas o contexto brasileiro mesmo. uhum. Pesquisas focadas na região norte. Então, eu acho que a gente precisa também buscar mais teóricos nossos, sabe? Ao invés de teóricos europeus. Mas há esse movimento na academia também. No próprio cinema está acontecendo agora, né? O Sim, Ainda Estou Aqui foi um exemplo disso. O interesse pelo cinema brasileiro. Infelizmente, a gente precisa ainda ser validado, né? Mas, assim, acho que são maneiras da gente ver e pensar que a gente. São movimentos, né, que ainda acontecem, mas que bom que eles acontecem porque novas pessoas começam a conhecer um cinema, né, um cinema brasileiro, conhece pesquisadores. Eu acho que em relação somente falando assim, né, porque
A gente quer várias coisas, inclusive pesquisador, sou pesquisador também. É, só que eu sou da área do rádio e mídia sonora. É, já há um movimento na academia, né, graças a Deus, a gente priorizar e dar uma atenção maior para os nossos autores, para os nossos pesquisadores, até porque o nosso tipo de pesquisa que nós fazemos é extremamente exigente, sabe? Aí, quando a gente vai comparar em relação a outros periódicos, outras revistas, a gente vê o quão a gente é exigente em relação às nossas pesquisas. Então, assim, que bom que está caminhando também. A gente é referência em produção acadêmica e Exato. é muito importante. O que me leva à dúvida é como foi o seu processo político mesmo? Quando foi que você começou a, a interagir com esse tema? Claro que a sua vivência impacta, desde a infância te impactou, mas quando Uhum. foi que é, isso de fato te pegou? Eu quero ir para esse lado, eu quero produzir por este lado. Isso é muito Lá. difícil de responder. Mas é porque, assim, eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que tem algumas coisas que não tem explicação, que elas simplesmente são porque são. Um dos exemplos que eu vou dar, eu tinha uns 12 anos de idade e eu fiz um trabalho para matéria de sociologia e eu tinha 12, eu acho que tinha uns 11, tinha uns 12 anos. Sim, Eu fui para a matéria de sociologia e filosofia, né, da escola, que tinha que apresentar diferentes culturas e eu apresentei indígenas que dentro do próprio povo se relacionavam entre homens e não eram não tinha o conceito de homossexualidade, sabe? Eu sim. tinha 12 anos e aí hoje eu fico parando para pensar nisso, eu falo assim, meu Deus, da onde que surgiu isso? Enfim, eu te coloquei esse exemplo porque diversos momentos durante a minha formação eu fui entendendo que a formação os planos que são colocados para a gente, eles vão te levar até um lugar, mas o que você faz com isso depende somente mesmo da sua visão. Então, assim, na escola eu já comecei a romper com alguns parâmetros Sim. que eram esperados em relação a mim. Quando eu fui para a faculdade, que eu comecei a fazer publicidade, eu tive uma crise horrorosa que eu falei assim, cara, eu vou ter que sustentar mais, eu vou ter que causar desejo? Como causar desejo? O que é? E é a partir da compra, então entende como a formação ela vai colocando, foi muito importante para mim, mas que a partir do momento que você vai tendo um pouquinho mais de visão, você vai entendendo para onde vai te levando. E essa parte do recurso hídrico, que poderia ser, por exemplo, mesmo a preservação de florestas, poderia ser comunidades indígenas, poderia ser o semiárido, enfim, podia ser qualquer ah, dessas áreas. Mas o que me levou foi esse entendimento que eu tinha que romper sempre com alguma coisinha, sabe? Sim. E a romper a partir do lugar que eu gosto muito, que é a própria política, sabe? Então, a, a, a política não somente que é feita dentro dos espaços, mas a política é feita enquanto sociedade. Então, com 12 anos eu estava questionando porque a homossexualidade em outros povos não era homossexualidade, sabe? Depois, na própria faculdade, com a publicidade, dessa questão política, porque a gente precisa estar sempre consumindo, estar sempre, né, da onde que vem esses modelos. E aí, profissionalmente, no jornalismo também, assim, politicamente, o que que nós podemos, aonde que eu posso atuar? Eu poderia atuar, por exemplo, né,
talvez em, em coberturas mais voltadas, né, para a questão política nacional e tudo, mas eu entendi que eu gosto de uma coisa mais de campo, uma coisa em que eu possa ter esse tipo de vez que a gente veio falando, né? Então, acho que veio por aí. Não sei se eu consegui te responder bem, porque é um pouco Respondeu. difícil. Você foi bem disruptivo desde a infância, isso é legal. É, Mas exato. é meio que você Hum, falou, eu acho que não tem um parâmetro claro do quando a gente eu, acorda para esse lado, ele sempre está intrínseco na vivência. eu entendia que existiam modelos, planos, uma formação para mim. Tudo bem, eu aceitava todas elas, mas ao mesmo tempo não tinha um porquê eu não questioná-las também. Eu acho que foi mais ou menos Sim. nesse caminho que eu fui trilhando. E o pensamento crítico é basicamente isso, é uma academia eterna, você sempre tem que ir treinando o pensamento crítico, você sempre tem que pensar a estrutura de tudo. Eu acho que o interessante de pensamento crítico é isso, é você se perguntar a partir do porquê disso, do porquê daquilo. Ah, por que tal coisa é assim? Acha a resposta, mas Uhum, se tal coisa é assim, por que isso? Vem de qual contexto? Vem de qual vertente? Então, uhum, eu acho que o pensamento crítico vem disso, vem primeiro do olhar para si, pra, entendendo a si, olhar o mundo, sabe? Para depois questionar o mundo. Então, é uma neura que nunca para. Para a saúde mental é um trabalho. é, Mas eu vi que você fez mestrado na UFOP, né? Universidade isso. Federal de Ouro Preto, focado em áudio, né? Eu vi na última live que você fez com o Gabriel, você falou que o foco era em áudio. Eu curso cinema, então me traz muito essa dúvida. Qual o potencial do áudio depois do seu estudo, da sua pesquisa, que você acredita que pode ampliar o potencial da imagem, sabe? Como o áudio pode agregar a imagem, na sua opinião? Eu acho que o maior aprendizado que eu tive com o mestrado e com a minha dissertação, que na dissertação eu analiso a estrutura narrativa sonora. Entenda que sonora é diferente de conteúdo, né? Então eu não estava analisando a palavra ou o texto, eu estava analisando sonoramente, né? O podcast do Casevandro, do Ivan Mizanzuki. Então eu estava ali para entender quais eram as percepções daquele Ah, tipo de o conteúdo. garoto que desapareceu no Pico dos Marins? Não, não. Ah, não, tô É, confundindo. não, é o Evandro, ele foi uma criança que desapareceu no sul, em Guaratuba, e ele foi achado um tempo depois com indícios de magia negra. E Ah, aí lembrei, a, lembrei. a história é bem mais complexa do que essa minha sinopse, Sim. rápida sinopse, né? Mas enfim, voltando na questão, é que eu acho que o maior aprendizado que eu tive é que o som ele suscita imagens mentais que muitas das vezes elas não é que complementam, mas elas são diferentes da imagem como a gente vê enquanto cinema, vou colocar assim, sabe? Sim. Então, por exemplo, você não precisa você não precisa ver a chuva para saber se está chovendo porque você está ouvindo. Se caiu um barulho de chuva, você vai saber o que que é, mas você não está havendo. Porém, de uma certa maneira bem específica, você está vendo. A Sim. gente não tem uma consciência tão clara em relação às nossas imagens mentais. Então, o meu estudo passou muito por isso. É, essas imagens mentais muitas vezes carregam emoção, carregam sentimentos específicos, enunciados. Então, quantas vezes a gente já ouviu alguma coisa e quando a gente vê era outra, né? Então, assim,
essa questão do próprio som tem uma capacidade muito incrível de sugerir diversas interpretações, sem que necessariamente precise ser uma exata, né? E aí, só para trazendo em relação ao cinema e ao próprio Castanhal, eles fazem isso muito bem, porque em nenhum momento eu estou vendo aquela trilha sonora ser construída, mas eu Sim, consigo entender o que que ela está me trazendo, da onde ela está, o que que ela está me trazendo, que tipo de identidade que ela está trazendo. Então, por exemplo, é uma, é uma, é uma trilha sonora com um ritmo muito específico, que lembra canto, que lembra floresta, que sim. lembra a atividade que eles estão fazendo. E eu não precisei de absolutamente imagem nenhuma para entender do que eles estavam se referindo, entende? Então, assim, o estudo passou um pouco por conta disso. Foi bem complicado, não é fácil, porque é uma educação que a gente tem que fazer. A gente é muito acostumado a ver com os olhos e não a ver com a mente ou com os sentidos. Sim. Mas é bom e eu acho que quem for produzir qualquer filme, áudio, TV, enfim, que necessite, né, da mídia sonora e tivesse um pouquinho para conseguir enxergar sem os olhos, vai tirar de letra porque o som é uma fonte inesgotável de criatividade e de sentidos. Sim. Inclusive, você falou do filme, tem um bom momento na introdução que é só sons mesmo, o som da floresta, o som do motor do... E a trilha sonora que surge, justamente, ela vai surgir a partir do bater do facão com as castanhas, né? Sim. E é isso, esse Então, contraponto do som do facão. Aí tem um som da queimada com as uhum. imagens. Esqueci o termo, mas uma em cima da outra, vou usar dessa forma. É uma sobreposição, né? Sobreposição, obrigado, você falou que tinha É. fugido da minha mente. O Gabriel perguntou qual a importância do áudio na promoção da consciência socioambiental nas mídias. É uma pergunta meio densa, eu não saberia responder. Peraí, qual a importância do áudio na promoção? Então, rapaz, eu acho que assim, não sei se eu vou conseguir responder de uma maneira tão direta, mas eu diria que diferente, por exemplo, de diferente, eu acho que de outras maneiras da gente conservar nossa história, né? Por exemplo, a gente tem é, a própria pintura rupestre, né? É uma imagem, é um tipo de registro. A gente não tem noção do que é o nosso som ancestral ter passado sem ser a via oral, né? De ser de passado de geração em geração, de filho para filho, ou de comunidade para comunidade. Então, acho que a maior importância do áudio nessa promoção dessa consciência socioambiental na mídia, eu acho que é carregar esse sentido de preservar a nossa história e a nossa memória. Não sei se deu para entender, mas eu acho que Deus sim. é, é, é mais nesse sentido, porque uma imagem, um vídeo, até mesmo um som, né, gravado, ele te dá nuances, são recortes de uma realidade. Quando a gente pensa no áudio, né, na oralidade, como um todo, como um processo de registro mesmo, Sim. ele ganha outros contornos, principalmente se a gente for pensar que esse sócio ambiental o tempo todo está sendo atacado e, né, costumes, orações, conversas, cantos,
sim. histórias estão deixando de existir. Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. É, você falou tudo. Inclusive me fez pensar, porque os sons são signos, é isso. Acho que é um dos primeiros elementos que faz a gente se conectar com o mundo, né? Antes da oralidade, como você disse, o, a voz da mãe quando você é bebê, sabe? Ou a cantiga, o som do vento, o O som das próprio som do árvores. coração, eu acho que o som do coração é o primeiro som que a gente tem noção mesmo que ocorre com a gente, assim, né? A gente aprende a criança a colocar a mão no peito, sente seu coração, né? Sim. Então, acho que é bem por aí mesmo. E o tempo voou. Eu, Boa. cara, olhei para a hora agora, já são 9 horas. Como, como a proposta foi basicamente bater um papo, acho que o papo foi muito bem. Eu tenho muito mais perguntas a fazer, mas o tempo não abarca, obviamente. Mas, para resumir tudo, qual sua perspectiva para o futuro como profissional, sabe? O que você deseja para os futuros profissionais que buscam trabalhar nessa especificidade, com esse olhar específico no qual você atua hoje? Qual é o Você seu fala a área recado para ou eles, sua eu? perspectiva? Oi? Para a área ou pessoalmente? Pessoalmente para a área, como pessoa e como profissional. Tá. Deixa eu pensar. Eu acho assim, se a gente for olhar para a área, acho que adiante é um avanço mesmo da própria inteligência artificial, nesse sentido, dos processos mais mecanizados e artificiais. A área socioambiental, ela tende a se manter forte. Eu não sei se ela vai crescer, mas ela tende a Sim, se manter forte, porque justamente é uma área onde esses processos não conseguem chegar tão bem. E não que esteja falando que a gente precisa abandoná-los. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que aprender como ferramenta mesmo e como educação a como utilizá-las ao nosso favor. Uma coisa que eu tenho visto e eu pretendo cada vez fazer mais é me especializar e entender essa quantidade de produção e de informação que tem tido e sido produzida para o meio socioambiental. Porque eu acho que mais do que a gente ser jornalista e a gente conseguir registrar e noticiar e comunicar, a gente vai ter que ser profissionais dos dados. A gente tem que começar a entender aquilo que está sendo produzido em relação à própria área. Mas eu falo isso em qualquer outro, mas no socioambiental, porque a gente cada vez mais estamos vendo dados, estamos vendo gráficos, estamos sim, vendo volume. Então, eu acho que enquanto profissional entender e buscar traduzir isso de uma maneira em que as pessoas entendam, eu acho que vai ser o papel fundamental enquanto jornalista, sabe? Agora, pessoalmente, cara, eu não, eu brinco que alguém tem que cobrir o fim do mundo. sim, E aí, eu fico brincando com isso, mas é uma coisa que me move mesmo, assim, sabe? sim, Não pela negatividade, mas eu acho que pela necessidade de provar para mim mesmo, talvez, e para os outros, que ainda há um ponto de retorno, sabe? Há sim. um ponto que a gente possa melhorar. Eu sou muito otimista, eu acho que nessa parte. Então, eu espero que eu consiga fazer isso, sabe? Eu consiga estar onde esse chamado tem aparecido, né? Seja Sim. nas comunidades, seja na floresta, seja nos rios, seja talvez dentro de uma sala de aula, mas eu acho que
esse chamado ele tende a me levar a outros lugares. Assim, eu não gostaria de fechar, mas eu espero que ele continue me chamando. Sim. Eu acho que precisa ser falado, sabe? Precisa haver pessoas que querem falar, sabe? Eu acho que a gente vive um contexto de convergência midiática, então é isso, nós somos bombardeados, existe várias. Interagimos com a tela quase o dia todo, né? Uhum. Então, entender o seu papel como profissional, entendendo a mídia hoje, entendendo o potencial da mídia hoje, entendendo que o neoliberalismo está se apropriando das ferramentas midiáticas para difundir seus conceitos. É importante haver profissionais com essa convivência e com essa vontade de ser, de estar lá no fim do mundo e documentar tudo, sabe? É importante, porque isso é revolução, é a forma que a gente tem hoje de poder falar e conscientizar, né? O nosso papel hoje é conscientizar, o papel político hoje é conscientizar através das mídias. Eu acredito bastante nisso. Então, é isso. Parabéns pela sua atuação. Como eu Obrigado. falei, eu acho que nem 20%, né? Não Eu acho citamos que a gente tem as papo aqui revistas, não para. citamos várias. É, Queria falar um pouco do aspecto é, técnico e estético da fotografia, mas vão existir outras com oportunidades. certeza. Tem muito conteúdo que vai desembocar em muitas outras pautas. Mas aqui agora, muito obrigado mesmo por ter cedido esse tempo. Eu sei que a vida é corrida, É muito. é isso, é uma correria, nunca para, mas muito obrigado por ter cedido esse tempo. E é isso, para quem está assistindo. Vai ter mais uma live e eu vou divulgar pelo perfil da MPC Filmes. E é isso, até a próxima. Muito obrigado e uma boa semana pra gente. Obrigado, João. Nada, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.